Bom, meninas, hoje vamos começar a nossa aula agora. E como todas as aulas eu faço e todas as aulas eu farei, nós vamos para a nossa, antes de começar qualquer coisa, nós vamos para a nossa parte de alinhamento. Por quê? Eu preciso que a gente esteja com a mesma mentalidade na mesma página, tá? Então, a nossa filosofia de vida é que você não é improvável, você é uma pessoa única. Cada um tem uma história e cada um pode e deve usar a sua história para criar um espetáculo de sucesso. Nessa espetáculo é uma metáfora para criar uma vida que seja uma vida feliz, que seja uma vida saudável, que tenha um retorno também financeiro, por que não? A segunda verdade que nós temos, empreender sem surtar requer organização, paciência, persistência e apoio de quem entende a jornada. Não adianta eu tentar empreender do zero, que nem a gente está fazendo aqui, né? Que não tem nenhum padrinho, não tem nenhum um tio rico, né? Não é princesa da Genóvia nem nada. Então a gente precisa dessas coisas, tá? A gente precisa de organização, paciência e persistência. Precisa daquele 1% cada dia. E por último, a nossa última verdade é que o impossível é só o começo para quem sabe onde quer chegar. O que você pode esperar de mim no final desse curso é que você vai conseguir gerenciar o seu negócio, organizar a sua agenda e definir a parte financeira sem demais problemas. E também fazer parte de uma comunidade. Mas, para isso, eu preciso do que de vocês? Comprometimento, disposição e participação. Comprometimento de estar nas aulas, assistir às aulas e fazer os exercícios, fora participar no grupo. Tá? Eu sei que às vezes participar no grupo é um pouquinho chato, que parece que você vai se expor, enfim. Mas ali tá todo mundo no mesmo caminho e tá todo mundo aprendendo. Não tem certo, não tem errado, né? Não tem. Tá todo mundo fazendo o seu melhor e tentando crescer. Então, assim, o que vocês puderem, vocês verem alguma situação legal, poxa, eu li esse livro, vi esse post, joga lá pra gente criar essa comunidade mesmo, sabe? Uma ajudando a outra. Então, a aula de hoje é sobre liderança. Por que eu coloquei essa frase aqui? Você é a líder, comande o seu negócio. Letícia, mas eu sou líder do quê? Eu trabalho para mim mesma? Eu presto serviço para mim? Como assim eu sou líder? E essa palavra líder, ela é muito séria, porque a liderança, ela não é só quando você tem milhares de pessoas sob o seu comando. A mente de um líder, a mente de uma pessoa que é líder, na minha cabeça, ela é a mesma coisa que uma pessoa que sabe que ela é protagonista da própria vida. Quem é o líder? É aquele que mata a responsabilidade no peito e fala assim, cara, vamos embora. Eu vou organizar as coisas para que a gente consiga avançar. É aquele que vai na frente abrindo o caminho. E nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. A mentalidade da pessoa que assume a própria responsabilidade da própria vida e segue em frente no meio dos problemas. Isso vai ser muito importante para que a gente não desfaleça lá no futuro, para que a gente tenha paciência e persistência para percorrer o caminho que a gente precisa percorrer e passar os obstáculos que a gente precisa passar. Essa é a última aula de mentalidade, que vai ser a base da nossa construção, que vai nos levar para a parte mais teórica, que é marketing, é preço, é estratégia de venda, enfim. Primeiro, eu preciso dessa base, tá? Essa trinca, clareza, organização e liderança, ela foi criada para alinhar a nossa linguagem, o nosso foco e também, e principalmente, para que você quebre dentro de você padrões que precisam ser quebrados. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós temos ideias sobre nós mesmas que nos impedem de avançar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a minha empresa, que as coisas não deram tão certo como eu achei que ia dar nos primeiros meses, eu pensei várias vezes em desistir, porque o que eu falava para mim mesma, cara, você não tem responsabilidade para ter a própria empresa, você não consegue se organizar direito,
Você é uma pessoa que você não sabe lidar com pessoas, como é que você vai ter a tua própria empresa? Esses padrões que eu tinha sobre mim mesma foram coisas que alguém uma vez na vida me falou e eu reguei essa plantinha dentro de mim. Eu construí essa casinha dentro de mim. E por que a gente vai ter essa aula hoje? Porque eu preciso que vocês, assim como eu, e é óbvio que a gente, como crente, a gente tem a ajuda do nosso super amigo Espírito Santo para nos mostrar o que a gente precisa quebrar, mas essa aula, ela vem justamente para isso, para quebrar mentiras que a gente diz para a gente mesmo, ou para que a gente rega dentro da gente, que não tem nada a ver com a realidade. Às vezes são coisas bobas, como, o que o outro vai pensar? Eu tô com medo de me chamar de blogueirinha. Eu tô com medo de me chamar de empresária tirando uma onda. São coisas que a gente rega, são coisas que a gente dá importância e às vezes o outro não tá nem aí. O outro, daqui a 3 segundos, ele já achou outra pessoa para tirar sarro. Mas a gente não faz com medo do que a outra pessoa vai pensar. Então, hoje vai ser uma aula para a gente quebrar e terminar ciclos, tá? No final da aula, inclusive, eu queria fazer uma oração com vocês para a gente fechar isso junto. Para a gente pedir para o Espírito Santo para que ele mostre de verdade aquilo que precisa ser quebrado, aquilo que precisa ser reconstruído às vezes, que às vezes não é só quebrar, às vezes é reconstruir, reconstruir a nossa autoestima, reconstruir a visão que nós temos de nós mesmas, que a gente se perde como a gente faz tanta coisa, a gente esquece que Deus nos ama e Deus é nosso Pai. Então, assim, hoje vai ser um dia que não é só teoria. Hoje vai ser um dia que nós vamos sentar também como filhas, não só como futuras empresárias, mas também como filhas, e a gente vai conversar. Então, vamos lá. Por que essa aula também é importante? Assim como as outras aulas, a gente já sabe, todo mundo aqui sabe, que eu preciso ter o meu ambiente organizado, certo? Todo mundo aqui sabe que eu preciso ter minha agenda, todo mundo sabe que para eu ter lucro, eu preciso gastar menos do que eu recebo, a gente já sabe tudo isso. E aí, por que cargas d'água a gente não faz? Né? A gente sabe que o cartão de crédito ele não pode ser usado descompensadamente, mas aí chega lá no dia da Shopee, o 7/7, a gente quer gastar como se não houvesse amanhã, né? Quem aqui não está se recuperando do final do ano, do Natal? Então, hoje essa aula também ela vai ajudar a gente a trazer algumas clarezas sobre nós mesmos para que a gente consiga colocar daqui para frente os nossos planos em ação. Então, como eu disse para vocês, eu fiz uma pequena brincadeira nesse PDF, porque quando eu estava lendo é real. Eu sei que essa aula tem título de coach, parece que foi escrita pelo Pablo Marçal, mas eu prometo que não foi. Eu não vou. Eu não vou falar para vocês acordarem 5 horas da manhã, para vocês botarem pressão no sol, para vocês irem dormir 1 hora da madrugada, não vou fazer isso. Mas eu li uma frase dessas minhas leituras de livro e artigos, né, aleatórias aí. Eu li uma frase que ela disse assim: a má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que quem pilota o seu avião é você. Mano, essa frase foi assim sensacional. Porque quantas vezes a gente não olha para nossa vida e a gente olha e fala assim: meu Deus, eu tô estacionada no tempo. Meu Deus, o tempo passou voando e o que eu fiz? E essa aula ela serve para tipo assim, para trazer um hello. O tempo pode estar passando, mas a pilota da sua vida é você. Existem N situações espirituais? Sim, a gente não vai deixar de ter o Senhor como Senhor da nossa vida, como aquele que dá o norte, como a nossa bússola. A gente não vai deixar. Mas existem coisas que é a gente que tem que fazer. Existem atitudes que a gente precisa ter. A gente vai orar, a gente vai jejuar, mas a gente também tem que pôr a mão na massa. A gente também vai ter que pilotar o avião. Então, assim, a má notícia, o tempo vai passar, o tempo vai voar, os dias vão se abreviar, é bíblico, porém, você está no controle. Você pode e deve tomar uma atitude para mudar a tua realidade. Amém? E aí, tem uma segunda frase que também foi crucial para mim, que entrou nessa aula, foi uma das que fez o gatilho para essa aula, foi: lide bem com o seu templo para não ser destruída por ele.
Aí eu acrescentei, ou pelas frustrações que ele te traz. Eu não sei vocês, mas eu já várias vezes me corroí por dentro por ficar com EC na cabeça. Eu quero fazer com vocês uma dinâmica, e essa dinâmica foi uma dinâmica que me ajudou muito. Eu não tinha essa parte do desenho, a parte do desenho eu coloquei, mas aí eu queria que vocês fizessem essa parte agora, tá? Vou fazer aquela de mestre dos magos, vou sair, daqui a pouco eu volto. E aí eu queria que vocês fizessem, não precisa fazer esse desenho todo, tá? Da ponte, do castelo, tal. Eu só quero que vocês façam uma ilha de um lado, uma ilha do outro e uma ponte, tá bom? Ou um quadrado de um lado, um quadrado do outro e uma ponte, não tem problema, tá? Eu só quero que vocês façam esse layoutzinho aí. E aí, o que a gente vai fazer? Do lado esquerdo, você vai colocar quais são os seus sonhos. Lembra daquela árvore que a gente fez? Consegue entender o porquê a clareza da árvore? Vocês não vão ter que pensar agora. É só pegar a árvore ou lembrar do que colocou na árvore e aí vocês vão colocar os sonhos de vocês. Agora vamos para a parte número 2. Do lado direito, eu vou precisar que vocês pensem um pouquinho. Vamos dizer que esses sonhos que você colocou, tá? Eles são uma realidade. Então, eu estou lá na Itália, na frente à Torre de Pisa, na verdade, na Fontana di Trevi, tomando meu cappuccino. Como eu me sentiria se isso fosse verdade? Quais os sentimentos que eu teria? Agora, entre essas duas ilhas, a ilha do meu sonho e a ilha do como eu me sinto, vai ver ali que tem uma ponte, certo? E no meio dessa ponte tem um obstáculo, né? Tá escrito bem a palavra obstáculos assim. E aí, embaixo dessa ponte, eu quero que você coloque o quê? O que te impede de realizar aquilo que você tem feito, o que é seu sonho, tá? E aí, você pode colocar obstáculos que sejam internos, né? Coisas que você acredita a seu respeito, coisas que você sente, ou você pode colocar obstáculos externos, que são coisas que ou o seu ambiente ou que pessoas geram que acabam te impedindo de ter aquele resultado ou conseguir gerar aquele sonho, tá? Não tem nada certo, não tem nada errado, principalmente essa questão de sentimentos não tem nada certo. Eu preciso só que você seja honesta com você mesmo. Esse exercício ele é muito profundo. Assim como o de clareza, ele é extremamente profundo. Então, eu preciso analisar a minha realidade, as minhas emoções, o que está aqui dentro, para conseguir colocar para fora e, com base nele para fora, eu conseguir trabalhar para mudar essa realidade. Tá? Quando a gente visualiza e a gente escreve, neurologicamente, tem estudos que comprovam isso. A gente consegue ver com mais clareza. E aí, quando você vê com mais clareza, você consegue até desmistificar algumas coisas. E aí, o que eu quero levar vocês a pensar e depois refazer esse exercício com um pouquinho mais de profundidade, né? Quais são esses obstáculos que você listou? E aí, quando você for fazer com mais calma, você lista, tipo assim, lista tudo que vier na mente. Lista, eu vou mandar para vocês o meu no grupo. Vou expor a minha vergonha para vocês. Minha vergonha não, né? Porque não tem vergonha nenhuma. Mas assim, eu vou expor para vocês. Cara, eu coloquei muita coisa. Muita coisa. Porque tudo que vinha em mente, eu falava assim, cara, são coisas que eu preciso externalizar para quebrar. Eu preciso externalizar para quebrar. Minha visão era sempre essa. Então, assim, quando vocês fizerem de vocês completinho, eu quero que vocês analisem qual desse obstáculo ele é real mesmo. Ele de verdade ele impede você. Tipo assim, de jeito, cara, sem isso aqui de jeito nenhum eu consigo fazer. E assim, uma coisa que eu vou dizer, dinheiro, cara, dinheiro é relativo. Dá para fazer, pô, é difícil, cara, é muito mais fácil, né? Se eu tivesse grana mesmo,
Se eu tivesse grana mesmo, a sala ia estar mais lotada, que eu ia ter feito marketing para milhares de pessoas. Mas o Senhor falou para mim que não era. E Deus falou para mim assim, ó, não é sobre dinheiro. E eu falei, tá bom. Então, assim, o que realmente é impeditivo e o que é alimentado pelo medo, pela ansiedade, pela impaciência ou a falta de autoestima? O que é real mesmo? Por exemplo, o que de todos os meus medos, de todos os meus receios, um que eu mais tinha e o que me travou muito quando eu comecei era que as pessoas começaram a me chamar de blogueirinha. E aí eu tinha medo desde sempre, eu tenho um ranço de ser fútil. Tipo assim, um dos meus maiores medos é as pessoas olharem pra mim e falar assim, ai, que fútil. Gente, é sério, tipo, é fútil e burra. Pra mim são duas coisas que era xingamento real mesmo. Então, quando começaram a falar, não sei o que, blogueirinha, lá, lá, lá. Gente, eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas sem postar nada no Instagram. Eu falei, Deus me livre, ser blogueirinha, e aí eu te digo, o que isso mudou na minha vida? Atrasou meu processo, só isso. Porque a pessoa falou que eu era blogueirinha nos meus stories, saiu dos meus stories, foi pro story de outra pessoa, e se eu falar pra ela assim, ó, tu lembra que tu me chamou de blogueirinha? A pessoa vai falar assim, não, te chamei? Por quê? Porque pra pessoa não é importante. E aí eu vou falar pra vocês algo que eu ouvi de uma líder minha, e alguma frase de alguém aí, porque essa frase é conhecida. Mas quem te ama não vai precisar de explicação. E quem não gosta de você, mesmo ouvindo a explicação, não vai passar a gostar. Então, assim, cara, o que eu preciso fazer? No Rio Grande do Sul, fizeram uma ponte. Os empresários se reuniram, não sei se vocês viram essa matéria, mas os empresários se reuniram e em questão de 15 dias eles construíram uma ponte que vai para um bairro chamado Arroio do Meio. E nessa ponte tem uma imagem que eu não coloquei aqui porque eu ia começar a chorar e ia ser certeza absoluta, que ela tá escrita assim, eu vou pôr ela no grupo depois. Coragem para fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que falta na gente é essa coragem. De tipo assim, ó, mas eu tô com medo, mas eu tô com vergonha, mas eu tô, cara, ninguém vai pagar teus boletos. Vai, mete a cara, porque no final das contas quem paga o teu boleto é tu. Eu não sei se alguém aqui recebe pagamento com boleto, mas eu, filha, se eu não acordar, não trabalhar, ninguém paga meu boleto. Então, assim, o que eu preciso ter? De verdade, coragem para fazer o que precisa ser feito. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me levar a sério, eu preciso estar no Instagram, eu preciso me comunicar, preciso quebrar meu casulo e falar com outras pessoas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter coragem para fazer? Esses meus impeditivos, meus obstáculos, eles são realmente impeditivos? Se não, taca pro lado e segue a vida. E aí, uma segunda análise que eu queria que vocês fizessem, né? Aqui a gente está fazendo da esquerda para a direita. Então, eu analisei os meus impeditivos e eu analisei aquilo que realmente, né, me afetava e o que não me afetava. E agora eu vou fazer uma análise da direita para a esquerda. E aí eu quero que você analise com todo o carinho do coração, com todo o carinho mesmo. Com base em tudo que a realização dos seus sonhos te traria, tá? Talvez a gente não vá cumprir 100% deles, vai cumprir 60%, 70%, enfim. Mas melhor do que a gente está, com certeza a gente vai ficar. E aí eu te faço uma pergunta. Será que todos esses obstáculos, eles realmente valem a pena a ponto de você deixar o teu sonho num eterno EC? Que ele vai te assombrar. O EC, ele sempre vai assombrar a gente. Mas será que vale a pena eu me esconder dentro da minha conchinha, eu ficar onde eu tô hoje, né? Eu não ir atrás dos meus sonhos por causa desses obstáculos? Será que vale a pena de verdade? Ou será que vale a pena eu me esforçar, eu sair da concha, talvez eu bater a cabeça uma vez, bater a cabeça duas, mas eu poder olhar para mim mesma, olhar no espelho e falar assim, cara, tu bateu a cabeça, bateu, mas tu tentou. Palmas para você, você tentou. Será que não é muito mais prazeroso eu olhar para mim mesmo no sistema e falar assim, cara, posso ter errado, mas covarde eu não fui.
Consegue ver a diferença? Essa é a mentalidade de uma pessoa que sabe que ela é a líder, a protagonista da própria vida. E eu quero que vocês saiam hoje com esse tipo de mentalidade. Cara, eu quero me olhar no espelho e falar assim, caraca, tu meteu o louco, entendeu? Tu falou meio que nem mano, mas, meu, tu tentou. Tu foi em frente, tu quebrou teu casulo, tu quebrou, tinha um muro em cima da ponte, tu quebrou o muro. Derrubou o muro e fez o que as pessoas achavam que tu não podia fazer. É essa mentalidade que eu quero que vocês saiam daqui hoje. A mentalidade de que vocês podem, vocês conseguem. Eu creio nisso assim plenamente, independente de idade, independente de estudo, independente de tudo. Cara, com organização, com paciência, com persistência, vocês conseguem. E isso é real. Só que eu quero que vocês tenham essa mentalidade de literalmente faca na caveira, velho. O problema é de vocês com o que vocês acham, o problema é de vocês, o que vocês pensam. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito e eu não vou parar enquanto eu não terminar. Ou então, enquanto Deus não mandar eu terminar. Mas eu vou continuar. Eu sou líder da minha vida, eu sou protagonista da minha vida e eu me propus, eu comecei, eu disse sim para mim, eu vou continuar dizendo sim. É essa mentalidade que eu quero que vocês saiam daqui hoje. É essa mentalidade de tipo assim, ó, dá. Aquela terceira frase que eu falo que o impossível é só o começo para quem sabe para onde vai, cara, ela é real. O impossível, ele é só o começo. A bipolar, anos atrás, e aí eu vou começar a choradeira agora, Senhor me ajuda, mas a bipolar era impossível, cara. Eu achava impossível. Isso aqui para mim era algo assim inacreditável. Não? Como eu vou ensinar alguma coisa para alguém? O que eu sei? É quase eu sou o menor da casa do meu pai. E aí Deus falou assim, não, você vai. Só que você tem que ter coragem para quebrar o teu casulo e ir. E aí eu quero que vocês tenham essa mentalidade também. E que a gente vá junto. A gente quebra a cara junto, a gente dê risada junto, a gente tome café junto. Mas eu quero que vocês saiam daqui com a mentalidade de que o impossível é só o começo. Dá para fazer e a gente vai fazer. É essa mentalidade que eu quero que vocês saiam hoje. Tá? Ficou parecendo coach, né? Eu sei. Chega de ser covarde, né? E aí eu tô falando até por mim mesmo. Foram aí, cada um coloca aí nessa frase a sua idade, mas foram 32 anos vivendo da forma que as pessoas gostariam que eu vivesse, tendo uma pessoa que era secundária na minha própria vida, e chega. Até aqui, eu tentei fazer as coisas dessa forma, eu me coloquei em segundo lugar, eu me coloquei em terceiro lugar, mas daqui para frente as coisas vão ser diferentes. E daqui para frente eu vou honrar o sim que eu disse para mim. Eu vou honrar os planos que eu vou fazer para mim. Eu vou honrar minha agenda, eu vou honrar minha rotina, eu vou honrar as minhas metas, eu vou honrar o que eu propus para mim. Se isso custar um não para quem eu amo, eu vou dizer não. Se isso custar colocar um limite de uma forma mais incisiva, eu vou colocar esse limite. Se isso custar eu parar de ouvir as pessoas que estão ao meu redor e estão tentando me colocar para baixo, eu vou parar. Por quê? Porque vocês precisam honrar o sim que vocês deram para você mesmo. Da mesma forma que você honraria o sim para outra pessoa, o compromisso com outra pessoa, eu preciso que vocês tenham a mentalidade de liderança, a mentalidade de que eu vou honrar o sim que eu disse para mim também. Tudo bem? Dicas que eu quero dar para vocês, tá? Primeira, para ter essa boa mentalidade, para ter tudo aquilo nessas 3 aulas, né? Um resumo, para que tudo isso que a gente conversou até agora, ele persista, quase não sai. Para que não seja fogo de palha, para que a gente não saia daqui hoje, daqui a 3 dias, volte à nossa realidade. Eu preciso dar algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, faça aquele quadrinho lá da visão. Seja com post-it, seja com foto, seja o quadrinho escrito. Aí tu usa a tua criatividade do que for melhor para ti. Eu vou tirar uma foto do meu quarto. Se eu não lembrar, me lembrem. Se eu esquecer, me lembrem, por favor. Mas eu comprei uma luzinha branca, de R$1,99 mesmo.
com uma fita 3M, coloquei lá no meu quarto, na parede, e vou colocar as informações ali. Não precisa ser nada muito elaborado. Lê, não consigo comprar uma lousinha agora. Cara, pega um pedaço de sulfite, anota e gruda com durex. O importante é começar a criar esse vision board, porque isso vai deixar de forma clara e visual para você quais são os seus objetivos, tá? Primeira questão. Lê, não quero fazer o vision board. Cara, deixa a árvore e deixa essa ponte. Faz a árvore completa, faz a ponte completa e deixa esses dois. É o mínimo que precisa fazer, deixar esses dois completos na mesa, na frente, assim. Essa ponte, principalmente, para quê? Quando você estiver se auto-sabotando, sabe? Porque a gente se auto-sabota, né? Não sei vocês, mas eu sou a rainha de fazer isso, ó. Maravilhosa. Quando eu estiver dando mais ouvido para quem tá de fora, para as pessoas que falam, você não pode, você não consegue, virou blogueirinha. Quando eu estiver nesse tempo, eu vou olhar ali para minha ponte e falar assim, caramba, esse é um obstáculo que eu falei que eu ia deixar. Por que eu tô deixando esse obstáculo aqui de novo? Então, deixa a pontezinha lá também para você ficar se monitorando, tá? Segundo passo, cria uma rotina viável e produtiva, sem excesso, nada de acordar, acorda 20 horas antes, dorme não sei quantas horas depois, não. Faça uma coisa que você consiga fazer. É melhor um tijolinho lá cada dia você construir o seu muro do que você deixar o muro pela metade, tá? Então, faz aos pouquinhos. Poxa, o que eu preciso fazer? Isso aí a gente vai entrar mais na aula de metas, tá? Mas o que eu preciso fazer? Poxa, eu preciso começar a estudar sobre determinado assunto para que eu consiga atender um cliente. Eu vou colocar na minha rotina lá todo dia, ao invés de ver dorama, ao invés de ver novela, ao invés de ver Netflix, ao invés de ficar no Instagram. Eu sou adepta do dorama. Enfim, cada um com o seu vício. Mas ao invés de fazer isso, que eu vou fazer? Uma troca inteligente. Qual uma troca inteligente? Ao invés de ver um episódio de dorama, eu vou ver ali meia horinha de aula. Ao invés de ver uma... Ai, meus doramas. Mas ao invés de ver um episódio de dorama, eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir uma palestra, né? Então eu vou alimentar o meu cérebro também de coisas boas. Deixa um horário na rotina para descansar e ver coisa fútil, para ver o dorama, no meu caso. Deixa um horarinho também, porque você é filha de Deus, eu sou filha de Deus, todos somos filhos de Deus. Deixa um horarinho também lá. Ah, esse horário aqui eu vou fazer o quê? Vou ficar no Instagram vendo notícia. Ou fofoca, né? Mas enfim, vou ficar no Instagram. Cada um faz. Mas deixa lá, faz a sua rotina da troca inteligente e do lazerzinho para o cérebro desligar um pouco, tá bom? Ninguém é robô, não quero que vocês criem rotinas doidas aí, não. Terceira dica, essa é muito legal. Parece quinta série, eu sei que você não é uma criança, eu sei que você não tem 10 anos de idade, mas cria um sistema de recompensa. Um sistema de recompensa que eu tenho, tá? Quando eu consigo cumprir determinado pacote de tarefas, eu me dou um café superfaturado. Eu me dou, vou lá, pago lá o meu dinheirinho no café, R$18 que eu pago, gente, R$18, mais bem gasto. Eu me sinto a rainha do Egito, mas é o quê? É recompensa. Eu me esforcei, eu fiz aquilo e agora eu tô me recompensando. Por que esse sistema de recompensa, ele é útil? Para você se sentir bem também. Para o teu emocional se sentir bem. Tipo assim, cara, eu fiz uma criança, quando ela se comporta, você não dá um elogio? Um cachorro, quando você tá treinando um cachorro, ele dá a patinha, o que você faz? Você vai lá dar um petisquinho para ele, né? Criança se comporta no médico, o que ela ganha? Um pirulito. Por que a gente, cabra velha, não pode ganhar uma recompensa porque a gente fez? Vai ter recompensa, cria recompensa, porque ajuda a cabecinha, tá? Principalmente a gente que tem muita coisa, ajuda a cabeça. Eu sei que vocês estão rindo, pensando assim, Letícia é doida. Doida, sim, porém funciona. Tá bom? Nada, pensei logo no Festival do Beduíno. Então, não, tu já foi pro patamar assim, mas eu super topo, tá? Super topo, tipo, né? Consegui fazer consegui o primeiro cliente. Amor? Aqui, ó, já tô com a roupa árabe já, maravilhosa. É sobre isso.
Ai. Quarta dica, não fique sozinha. É bíblico, é melhor serem 2 do que 1. Ah, mas o meu amiguinho, eu não conheço ele muito bem. Gente, a maior chance que você tem é conhecer o amiguinho nessas horas, que tá no mesmo perrengue que tu. Por quê? Às vezes, pode ser que eu esteja num dia que eu tô muito, muito, muito na bad e a Nath tá super de boa. E aí eu vou falar assim no grupo, caraca, mano, hoje eu tô muito mal, velho. Alguém me socorre, preciso do SAMU. A Nath vem com uma palavra de conforto, a Nath vem com uma dica de algo que eu não tô vendo, entendeu? Então, assim, é bíblico, cara, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Então, assim, não fique sozinha, não se isola. Isso foi uma coisa que eu fiz porque eu achei que eu era super mulher, me ferrei, fiquei chateada, me afastei dos meus amigos e no final era eu que estava me afastando, porque eu achei que era melhor fazer isso, enfim. Coisas de Letícia, quem entende, né? Mas assim, não fica Fale isso sozinha. para mim, que sou melancólica, Letícia. Fale isso para mim, que sou melancólica. Então, menina, eu sou colérica, mas tem horas que eu me fecho no meu casulo de um jeito que eu preciso só eu de mim mesma, entendeu? Só que isso é ruim, porque é bíblico que precisa de 2. Se tá na Bíblia que é melhor serem 2, por que eu, rainha do Egito, queria ficar sozinha? Real. Entendeu? Então, assim, é bíblico. E, assim, existem... Eu tô desde maio do ano passado, nesse processo, que Deus tem me dito, assim, que é o ano de me tirar do casulo. Gente, eu fui pro Rio Grande do Sul, eu sou uma pessoa que eu sou dependente de pessoas mais alegres para eu entrar numa roda, tá? Então, assim, depois que eu entro na roda, eu converso, tal, de boa. Mas para entrar numa roda, para mim é muito difícil romper isso. E eu fui pro Rio Grande do Sul sozinha em maio. E aí chegou lá, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque não tem ninguém. E aí Deus falou assim, não, agora você vai exercitar o tá com as outras pessoas, o ser corpo de Cristo. E aí, desde maio, eu estou nesse processo de, tipo assim, eu preciso quebrar o meu casulo. Eu preciso me envolver com pessoas. Tem pessoa que olha e fala assim, sério, Deus? Deus fala, aham, e eu falo, que bacana. Mas assim, eu preciso estar com pessoas. É bíblico. É melhor serem 2 do que 1. Eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou autossuficiente. E Deus, ele tá comigo, o Espírito Santo tá comigo, mas ele também me deu irmãos de carne e osso para que eu esteja junto deles também. Então, assim, não fique sozinha, tá bom? Fique com pessoas alinhadas, fiquem com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm a mesma visão. E aí não é religião, igreja, placa, não. Pessoa que tem relacionamento com Deus de verdade, entendeu? Pessoa que quer Jesus, que quer progredir, cola com essas pessoas, não é águia anda com águia, que eu acho isso a pior idiotice da face da Terra. Mas assim, ande com pessoas que estejam com o mesmo foco que você, tá bom? E o último, da troca inteligente, que eu dei um spoiler, faça trocas inteligentes, né? Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 horinha por dia, troca aquele doraminha, fofoquinha, o YouTube, né? O negocinho de lazer, troca por algo que vai trazer algo produtivo para você. Então, às vezes é uma palestra, às vezes é um workshop, tem um negócio chamado TED Talks. São palestras que eles dão assim. Meu, e tem palestra que é muito legal, é muito engraçada, que você aprende rindo, né? Então, faça trocas inteligentes. Troca um episódio de dorama, 1 horinha lá de novela por um podcast, por um livro. Vai fazendo trocas que elas sejam produtivas para você também, tá bom? Deixa aquela tua 1 horinha também ali pro teu livro que não tem nada a ver, que é tipo, é só livro para ler mesmo. O doraminha também, a novelinha também, para só fazer a limpeza mental, mas tenha essas trocas inteligentes, tá? E obedeça essas trocas inteligentes. Uma das coisas que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, é aquela frase que quando eu quebro uma regra, a regra me quebra. Então, assim, se eu não me levar a sério e quebrar a regra, no futuro essa regra vai me quebrar. Se eu não tiver um controle financeiro, quebrar a regra do controle financeiro, no futuro o que vai acontecer? O controle financeiro, a conta chega. Né? Eu gastei muito cartão de crédito. Tinha o limite, eu fui lá, quebrei o limite, meti o louco. A hora que a fatura chegar, a conta chega. Entendeu? Então, sempre se lembra disso. Eu estou fazendo acordos comigo mesmo. Eu não posso quebrar esses acordos. Se fosse com terceiro, eu não quebraria. Então, comigo eu também não vou quebrar. Tá bom?
Agora parece que vocês ficaram mais sérios. Pode ver Doraminha, gente. Pode ver. É muito gostoso, é muito legal. Assistam. Eu sou a rainha do entregador. Tem o testemunho de Jeová, sou o testemunho do Dorama, né? Quem me viu, quem me vê. Mas assim, façam trocas inteligentes que elas realmente funcionam, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Então, Lê, você falando dessa aula, eu lembrei de uma coisa que você falou no começo da aula, né? Que às vezes a gente fica se preocupando, não tem coragem, ou tem medo, ou tem vergonha. E eu vou dar um breve testemunho rapidinho. Como você mesmo já sabe, na pandemia eu também eu estava trabalhando e tal, aí eu fui trabalhar por conta, eu já estava em processo de oração, e aí eu gosto muito de cozinhar, né? Só que até aí eu nunca tinha feito doce. Enfim, aí eu fiz uns brigadeiros, e depois também aí veio o verão, eu acabei fazendo geladinho gourmet, e eu nunca tinha feito. Aí eu fiz, deu certo, e eu comecei a vender aqui no meu prédio mesmo, aqui na rua e tal. E aí um dia eu lembro que eu acordei um sábado, aí eu tava assim no mó deprê, mó mal, né? Eu lembro que eu tava com R$ 5. E aí o meu freezer cheio de mercadoria, de geladinho, tava com tudo novinho, o cooler e tal. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tomar um banho, eu me recuso a ficar assim. Aí, né, é Deus mesmo que vem, o Espírito Santo que faz você ir lá e fala, seja forte e corajosa. Eu enchi o meu cooler, eu moro aqui na Náutica, não sei se alguém mora aqui perto conhece. Meu, eu enchi o meu cooler, fui com a cara e a coragem, aí eu fui ali pro Tancredo, eu falei, meu, e agora? Como eu vou oferecer esse geladinho, esse chup-chup, né? Aí o Espírito Santo falou assim, você vai gritar. Aí eu peguei e falei, Jesus, isso eu comecei, porque assim, eu faço amizade até no ponto de ônibus. Gente, meus irmãos ficam indignados, eu sei até o nome do dono da padaria e da soneca. E aí eu peguei e comecei a falar, olha o geladinho da Vala, olha o geladinho. Meu, todo mundo começou a sair na sacada das casinhas ali do Tancredo. Enfim, para resumir a história, por causa do horário, eu lembro que esse dia que eu tinha R$ 5 no meu sabadão, e eu não queria pedir dinheiro para irmão, porque eu já sou uma mulher e tudo, e ele estando longe, e não queria pedir, eu voltei para casa com R$ 172, meninas, em 3 horas de trabalho. Glória a Deus. Eu tô dando isso porque, assim, cara, às vezes o inimigo, o capiroto, vem na tua mente e fala que tu não é capaz, aí fica lançando seta, e foi como a Letícia acabou de falar, a gente não pode ficar sozinha. E o meu irmão, o Ricardo, ele sempre falou assim, ninguém vive só, entendeu? Então a gente aqui é um corpo, é uma família, somos irmãs, somos mulheres, somos amigas, né? E tudo tem um propósito. E é isso. E eu lembro que eu voltei com 170, em questão de 3 horas eu vendi tudo, o meu geladinho. Deus é bom. Entendeu? Para quem tava com R$ 5 no sabadão, eu voltei com R$ 172. Aqui é só um exemplo, vai ficar no PDF, mas de trocas inteligentes, tá? Então, eu tenho aqui de filmes, né? Quero trocar, queria assistir um filme. Tem Joy, Steve Jobs e Moneyball. Esses 3 aqui, eles falam muito sobre empreendedorismo e superação. Joy, principalmente, tá? E Joy ainda é um empreendedorismo feminino. Então, dá pra gente... É mais a nossa cara, tá? De séries, eu tenho esse The Playlist aqui, que conta a história do... Já viu, Carlinha? Esse eu não vi todo ainda, eu tô no meio. Mas conta a história do Spotify. E esse Vida de Mac Walker aqui, Madame Walker aqui, também é Netflix, também fala muito sobre superação. Foi da Madame Walker que eu vi. Isso, ele é sensacional, né? Muito bom. Ele é sensacional. Fala sobre superação, fala sobre empreendedorismo, cara, é muito sobre mentalidade, é muito bom. E aqui eu tenho o vídeo no YouTube, que é um TED Talk. Esse TED Talk, ele tem são palestras, tá? Tem sobre todo tipo de assunto para empreendedor, todo tipo de assunto. Aqui eu coloquei um do Dan Pink, e ele fala muito sobre motivação. É muito legal esse aqui. E tem um também esqueci o nome dela, sobre o poder da vulnerabilidade, tá? De você se mostrar vulnerável.
Eu esqueci real o nome dela, não coloquei aqui, esqueci. Mas é também outro TED Talk, também outra palestra muito boa. Esse Dan Pink aqui, ele é super dinâmico, sabe? Super tranquilo, assim, de ver. Então, é uma troca inteligente, é uma troca que não custa nada, sabe? Acaba sendo elas por elas. Quer ver uma série? Tem série. Quer ver filme? Tem filme. E se vocês souberem também de outras séries e filmes que vocês viram que deu esse start, né? Essa pegada aí, também passem lá no grupo pra gente trocar figurinha. Eu amo essas trocas de figurinha, tá bom? Aí aqui eu fiz uma pequena imagem, né? Esse muro aqui é o que a gente vai construir, né? A nossa empresa no final, são as nossas metas já realizadas, né? O tijolo, ele é a nossa rotina, então cada dia que eu cumpro a rotina que eu me propus a fazer, eu coloco um tijolinho ali, aquele 1% todo dia. E a amiguinha aqui do lado somos nós, a Bipolar. Então, é sempre melhor ter uma ali, porque se o tijolo cair da minha mão no dia, a amiguinha pega, tira a poeira e põe lá no meu murinho. E assim a gente vai construindo a nossa empresa, a nossa jornada. É muito assim que eu vejo a Bipolar e é muito assim eu vejo o nosso grupo, tá? É essa forma, é cada um construindo o seu muro e uma ajudando a outra, uma dando suporte para a outra para a gente conseguir esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, essa foi a aula de hoje. Hoje eu vou mudar um pouquinho o protocolo. Geralmente o protocolo seria eu perguntar para vocês como é que foi. Eu quero que vocês falem também, mas eu ia pedir para vocês falarem no grupo para incentivar as meninas que não estão vindo pro ao vivo. E eu quero fazer um pouquinho diferente hoje, que eu queria orar com vocês.